Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos do Evangelho de Mateus. E aqui nós temos o primeiro dos 5 sermões de Jesus no Evangelho de Mateus. Esse sermão tem por pregador o próprio Jesus. Aqui, a semelhança de Moisés, no Antigo Testamento, segundo o texto bíblico, Jesus subiu ao monte, e ao assentar-se, os seus discípulos então se aproximaram e ficaram perto dele. O Evangelho de Mateus, ele é narrado e organizado de uma maneira que ao leitor e ao ouvinte da época de Jesus, há uma semelhança muito grande. O ouvinte podia perceber a semelhança que havia entre a história de Moisés no Antigo Testamento e a história de Jesus narrada no Evangelho de Mateus. Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia. Assim também começa o livro do Êxodo, com a história de uma família. No nascimento de Jesus, existe uma perseguição que é empreendida e encabeçada por Herodes. Também no livro do Êxodo, existe uma perseguição que foi, de alguma forma, conduzida por um tal de Faraó. Jesus, depois da perseguição de Herodes, foi para o exílio, foi para o Egito, e voltou, ainda criança, antes de iniciar o seu ministério. Também Moisés, depois de ter sido perseguido, ausentou-se e depois retornou antes de começar o seu ministério. Quando Moisés começou o seu ministério, diz-nos a Escritura, Moisés conduz o povo para um projeto de libertação e ele começa esse projeto no deserto, onde ele fica 40 dias. De igual maneira, quando Jesus começa o seu ministério, ele também sobe ao monte. Ele vai para a região do deserto e, segundo a Bíblia, no deserto ele também fica 40 dias. Além disso, os livros atribuídos a Moisés são 5: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. De igual maneira, o Evangelho de Mateus está dividido em 5 partes. São 5 sermões que compõem o livro, o Evangelho de Mateus. Quem sabe Mateus está querendo ressaltar essa semelhança que há entre Moisés e entre Jesus, mas deixar claro de uma maneira evidente que Jesus Cristo é maior do que Moisés. Em Mateus 5, Jesus sobe a um monte para apresentar o seu primeiro sermão, que também tem paralelo com a lei de Moisés. Também no livro do Êxodo, Moisés, quando recebe a lei, sobe a um monte, e de lá ele vai então receber as instruções que serão dadas ao povo. Pois bem, além dessas semelhanças, é importante perceber que num certo sentido Jesus é bem maior, quer dizer, em todos os sentidos, Jesus é maior do que Moisés, bem como a mensagem que Jesus prega, ela é também uma mensagem que ressignifica e que de alguma maneira revitaliza o espírito da mensagem da lei no Antigo Testamento. Observem que o lugar dessa pregação é num monte. E o que significa o monte? O monte, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é uma figura terrena que denota a esfera de Deus entrando em contato com a história humana. E é nesse lugar onde Jesus assenta-se e, segundo a Escritura,
os seus discípulos se aproximam. Já vimos que o pregador desse sermão é Jesus, o local é um monte, mas a pergunta é: quem é o público desse sermão? O público desse sermão está no versículo de número 1 do capítulo de número 5. Os seus discípulos se aproximaram dele. Ou seja, daqui nós depreendemos algumas verdades gerais acerca das bem-aventuranças. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que essa mensagem não é uma mensagem para o incrédulo. Essa mensagem não é uma mensagem dita com a finalidade de dirigir-se especificamente aos ímpios. Essa mensagem é uma mensagem para discípulos, essa mensagem é uma mensagem para crente, essa mensagem é uma mensagem para a igreja, essa é uma mensagem para aqueles que seguem a Jesus Cristo. E as primeiras coisas que eu gostaria de destacar nesse sermão, a primeira delas é que Jesus dá algumas características que devem pertencer a todos os cristãos. Jesus não fala de características que devem pertencer a alguns cristãos, mas não devem pertencer a outros cristãos, não. Jesus está falando para os seus discípulos, e se nós, enquanto igreja do século 21, nos consideramos discípulos de Jesus, entendemos que essa mensagem, ela é uma mensagem que é direcionada para todos os cristãos. Mas a segunda verdade é que todos os cristãos devem evidenciar todas essas características. Eu vou colocar isso de uma outra maneira. O texto não está apresentando características que uma parte da cristandade deve ter e a outra parte da cristandade não deve ter. Não, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo está tratando de características que todas elas devem pertencer a todos os cristãos. Ah, pastor, eu pensei que ser pobre em espírito junto com ser misericordioso era para mim, mas ser pacificador era para o irmão dali, e ser de repente puro de coração é para o outro. Não, a Bíblia não está falando que você deve ter um conjunto de características, ou que o outro deve ter mais um outro grupo de características, e assim o corpo fica completo com todos unidos. Não é isso que Jesus está dizendo. Todas essas características, ou melhor, todo cristão deve evidenciar todas essas características. É claro que às vezes eu ou você não temos todas essas características aperfeiçoadas, porém nós sabemos que devemos tê-la, ainda que em forma de semente, e sabemos que precisamos amadurecer todas elas. A terceira coisa que eu gostaria de dizer à guisa de introdução é que nenhuma dessas características é algo natural. Nenhuma delas é algo que vai surgir espontaneamente num ser humano. Nenhuma dessas características vai operar no incrédulo, porque essas características são específicas daqueles que tiveram por prioridade a obra do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir o fruto do Espírito, e essas características fazem parte da vida daqueles que tiveram a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. A quarta coisa que eu gostaria de dizer, ainda a título de introdução, é que essas características aqui descrevem um cristão autêntico. Elas traçam a diferença entre um cristão e entre um incrédulo. Se você quiser conhecer um cristão, olhe para essas características e então depois olhe para ele. Se você quer reconhecer um incrédulo, olhe para essas características e olhe depois para o incrédulo, e você vai ver que ele não possui essas características. Ou seja, o caráter que Jesus descreve aqui é um caráter que é peculiar a alguém que se chama discípulo de Jesus. Ainda outra verdade que é necessário ser dita neste começo é que essas características não serão admiradas
pelo mundo ou pelas ideologias tipicamente pagãs ou mundanas. O caráter que Jesus descreve aqui é oposto àquilo que atrai o mundo. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que para atrair o mundo precisa ser igual ao mundo, mas a grande verdade já está dita neste sermão, que se nós queremos de verdade transformar o mundo ou atrair o mundo, nós precisamos ser diferente do mundo. Ninguém aqui que deseja conservar uma carne, coloca uma carne para esfregar na outra. Não, porque carne não conserva carne. Ninguém aqui que quer conservar um determinado tipo de objeto, coloca outro semelhante. Quando você quer conservar uma carne, você esfrega sal. E aqui já está o princípio verdadeiro para o cristianismo, que se nós queremos ser diferentes, se nós queremos atrair o mundo, se nós queremos abarrotar esta igreja com pessoas, nós precisamos verdadeiramente viver o evangelho e fazer a diferença onde nós estamos, porque nós não fomos chamados para ser trevas, nem fomos chamados para ser terra. Nós fomos chamados para ser luz e fomos chamados para ser sal. E essa é a diferença que marca a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a grande pergunta que nós devemos fazer nesse início é: se essas características das bem-aventuranças descrevem a vida cristã, então nós podemos perguntar: será que estamos vivendo genuinamente uma vida cristã? Aliás, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós descobrimos uma outra coisa, que as bem-aventuranças são características e orientações para quem vive no reino de Deus. As bem-aventuranças descrevem a vida no reino de Deus, que é diferente do reino deste mundo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera do governo de Deus. O reino de Deus é a esfera onde Cristo reina. Por isso que é possível dizer: o reino de Deus pode estar dentro de você, se é verdade que Cristo é o Senhor da sua vida. Se Cristo é o Senhor da sua vida, então o reino de Deus está dentro de você, e eu também posso dizer que você pertence ao reino de Deus. Agora, se temos uma vida que não está pautada na orientação e no governo de Jesus, então não estamos vivendo de acordo com o reino. A grande pergunta é: quem é que tem as rédeas da sua vida? É o governo de Cristo? É a vontade do Senhor Jesus? Ou são suas próprias vontades? Ou é a vontade do mundo? A bem-aventurança, ela descreve aqui as características de alguém que pertence e vive a sua vida de acordo com o parâmetro do reino. Se você quiser saber qual é o tema deste sermão, que começa no capítulo 5, nós poderíamos sintetizar. O tema deste sermão é a vida no reino. Os judeus sempre consideraram que o reino de Deus era uma coisa política, o reino de Deus era uma coisa materialista, o reino de Deus se vê na prosperidade. Nós estivemos ali em Israel e desta última vez tivemos uma conversa com um judeu, e quando nós conversamos com ele, parecia que nós estávamos ouvindo um judeu da época de Jesus, porque a expectativa dele com relação ao reino ainda hoje é uma expectativa relacionada à prosperidade e relacionada às coisas materiais. Ele dizia: se você olha para um povo, ou se você olha para o judeu, e os judeus estão na pobreza, nós nos perguntamos: onde está Deus? Mas se você olha para nós e vê que nós estamos bem, prosperando em todos os aspectos, então a pergunta é: será que nós já não estamos tendo ou já não temos o reino de Deus?
Para os judeus, o reino de Deus se mede pela quantidade de prosperidade, mas aqui, ao sermão da montanha, Jesus ensina uma outra coisa. O reino de Deus não se mede pela prosperidade de uma nação, mas o reino de Deus se mede pela inteireza ou pela profundidade com que uma igreja vive a vida cristã. E aqui nós podemos dizer que o principal problema da igreja brasileira não é dinheiro. O principal problema da igreja brasileira não é a ausência de prosperidade. O principal problema da igreja brasileira não é a ausência de canais de comunicação, também não é a ausência de templos, não. Nós temos os melhores templos nos melhores lugares, nas melhores cidades. A grande questão é, o maior problema da igreja é a sua superficialidade. Nós precisamos viver o cristianismo como verdadeiramente foi pregado por Jesus, e nos daremos conta de que quando estivermos vivendo o cristianismo como ele deve ser vivido, nós gastaremos menos esforço nos métodos de marketing. Quando nós estivermos vivendo a vida cristã como o Senhor Jesus a ensinou, nós gastaremos menos dinheiro com propaganda. Quando nós estivermos vivendo a vida cristã como o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, nós gastaremos menos dinheiro com propaganda na internet, ou de repente com impulsionamento de eventos no Facebook ou qualquer outro canal de comunicação, porque o que o mundo está precisando não é de estratégias de marketing para trazer as pessoas para a igreja. O que o mundo está precisando é de uma igreja que viva o cristianismo com intensidade, com profundidade, como o Senhor Jesus ensinou neste sermão e como vamos explaná-lo a partir de agora. Então o objetivo deste sermão de Jesus é ensinar, não é, deixe-me lhe dizer primeiro o que não é o objetivo de Jesus, depois eu digo qual é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus com este sermão não é ensinar como as pessoas devem fazer para entrar no reino. Eu vou repetir, o objetivo de Jesus não é ensinar como as pessoas têm que fazer para entrar no reino ou fazer parte dele. O objetivo de Jesus é ensinar, lembremos que Jesus está ensinando aos discípulos. O objetivo de Jesus é ensinar àqueles que já pertencem ao reino como viver dignos de serem chamados de participantes do reino. Aqui, esse sermão ataca a principal necessidade da igreja, que é viver genuinamente a vida cristã, fugindo da superficialidade. E agora eu quero observar com você a estrutura desse sermão. O Sermão da Montanha tem uma estrutura lógica e espiritualmente conectada. Em outras palavras, Jesus não saiu dizendo o que lhe vinha à mente acerca das bem-aventuranças na ordem que lhe ocorria. Não, as bem-aventuranças ditas em Mateus 5, elas têm uma ordem lógica e espiritual, ou seja, há um motivo pelo qual pobres de espírito é a primeira característica, e há também um motivo pelo qual os que são perseguidos são a última característica. Ou seja, há uma lógica, cada característica está no seu lugar exato, conectado com a próxima característica. A próxima característica, ela sempre depende da anterior. Se não, vejamos a partir da primeira, se você estiver com a sua Bíblia fechada, abra por gentileza, em Mateus capítulo 5, e eu quero ir com você desde a primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurado os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero seguir essa mesma ordem com vocês,
de primeiramente em algumas dessas bem-aventuranças dizer o que não significa ser essa característica, para depois dizer o que significa ser. Primeiro, o que não significa ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito não significa ser pobre financeiramente. Algumas pessoas olham para as pessoas que são mais pobres financeiramente, dizem: olha, mas como fulano é humilde. Mas eu quero dizer que ser pobre em espírito não está relacionado à quantidade de bens que cada um possui. Outra falácia acerca de pobre em espírito é que muitas pessoas acreditam que ser pobre em espírito é ser espiritualmente ignorante. É comum até ver algumas pessoas, quando querem depreciar outras, dizem: fulaninho é pobre em espírito. Mas veja, não é isso também que o texto está falando. Mas então, o que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito, em primeiro lugar, é reconhecer que não temos nada para dar a Deus, e mesmo que tivéssemos, Deus não precisa de coisa alguma que possamos dar para Ele, porque Ele é Deus. Ser pobre em espírito é chegar a Deus de mãos vazias. Ser pobre em espírito é estender as duas mãos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho nada em minhas mãos, olhe para mim, eu não tenho justiça própria. Senhor, sem a tua graça eu não posso ser salvo. Senhor, sem a tua bondade eu vou para o inferno, eu já estou condenado. Senhor, sem a tua misericórdia eu não posso ser alcançado pela salvação. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Ser pobre em espírito é olhar para Deus em total submissão. Ser pobre em espírito é ser dependente de Deus. Ser pobre em espírito é apresentar-se como alguém que se submete inteiramente à vontade de Deus. E aqui eu quero dar uma informação necessária no texto. No grego, há duas palavras para pobre. A primeira palavra grega é uma palavra que descreve alguém que é pobre, mas tem algum recurso. Mas a segunda palavra, que descreve alguém que não tem nada, é a palavra que é usada aqui. A palavra que é usada nesse texto não é a palavra que descreve alguém que tem pouco dinheiro, mas a palavra grega usada aqui é a palavra que poderia ser traduzida por mendigo. Bem-aventurado os mendigos são aqueles que não têm nada. A palavra pobre descreve nesse texto aquele que não tem absolutamente nada para ofertar a Deus. Ou seja, aqui nós temos alguém que reconhece ser um pedinte diante de Deus, e que se Deus quiser alguma coisa de mim, primeiro Ele vai ter que dar para mim, para eu depois devolver para Ele. Por quê? Porque eu não tenho nada em minhas mãos, eu não tenho nada comigo mesmo. E aí há uma frase muito famosa entre os reformadores: primeiro, Deus dá o que exige, somente depois Ele exige o que Ele dá. Eu vou repetir: primeiro Deus dá aquilo que Ele exige, depois que Ele dá, aí Ele exige o que Ele deu. Deus não vai exigir de você aquilo que você não recebeu. Deus não vai exigir de um incrédulo obediência. Deus não vai exigir de um pagão uma vida como Ele exige de você. Sabe por quê? Porque um pagão não tem justiça para oferecer. Um pagão só pode pecar, um pecador só pode pecar, um ímpio só pode pecar, uma pessoa que vive na impiedade só pode continuar se sujando mais ainda. Mas você não, você é alguém que recebeu, chegou diante de Deus de mãos vazias. E quando nós chegamos a Deus de mãos vazias, Ele então enche as nossas mãos, e depois é que Ele exige que nós continuemos com as mãos estendidas para devolver a Ele aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Deus não exige nada de você quando você vem a Ele. Deus não exige nada de ninguém quando ele vem a Jesus. Jesus não exige do pecador que ele tenha tido uma vida boa no mundo. Jesus não exige do pecador que ele tenha tido uma vida digna no pecado. Não, Ele não exige nada daquele que vem a Ele pela primeira vez. Agora tem uma diferença: depois que essa pessoa que veio ao Senhor de qualquer maneira entrega-se a Jesus, aí o Senhor Deus
não aceita nada a menos que tudo. Primeiro não se exige nada, depois não se aceita nada menor que tudo. Ou seja, porque agora deve haver uma dedicação integral ao Senhor. Mas, porque o pobre de espírito é bem-aventurado? Por que o pobre em espírito é bem-aventurado? A Bíblia diz, eles são bem-aventurados, eles são felizes, porque deles é o reino dos céus. Existem algumas bênçãos que nós já desfrutamos aqui por sermos pobres em espírito. Mas existem muitas outras bênçãos que desfrutaremos na eternidade, onde essa característica é necessária para que alguém tenha acesso a Deus e acesso ao céu. O que eu quero dizer é que ninguém pode entrar no reino dos céus, ninguém pode se dizer parte do reino dos céus, se não for dependente de Deus, se não for pobre em espírito. Nós achamos e costumamos dizer, especialmente para aquelas pessoas da família, que não têm hábitos mundanos, de beber, de fumar, de se prostituir, nós costumamos dizer, olha, fulano de tal está bem pertinho de Deus, só falta ser crente, porque ele já não joga, ele já não bebe, e às vezes até essa pessoa, de tanto ouvir isso, ou de se comparar com o mundo, tem a mesma convicção. Ele acha, eu não preciso ser crente. Por quê? Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não preciso ir para a igreja para deixar esses hábitos de lado, eu não preciso, porque eu não faço nada disso. Eu quero dizer que essa pessoa dificilmente terá acesso ao reino dos céus. Sabe por quê? Porque ela está com as mãos cheias de justiça própria, porque ela está com as mãos cheias de autoconfiança, porque ela confia em si mesma, porque ela confia nas suas atitudes, porque ela confia no seu comportamento, porque ela confia no seu modo de viver. Não, quem tem acesso a Deus é somente aquele que chega de mãos vazias e diz, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, me salva, porque eu sou um pobre pecador. É necessário, o pobre em espírito é o único que herdará o reino dos céus. Ninguém pode herdar o reino dos céus se não for pobre em espírito. Agora, o grande problema é porque nós achamos muitas vezes que só precisamos ser pobre em espírito quando aceitamos a Jesus. E o texto não está falando de uma atitude que nós devemos ter no início da vida cristã. O texto está falando de características que devem permear toda a vida cristã. Porque o que é comum a gente observar na vida das pessoas na igreja, é que as pessoas, no dia que aceitaram a Jesus, vieram e colocaram as mãos vazias diante do altar. Por outro lado, depois que elas iniciaram a vida cristã, elas agora estão confiando em si mesmas, estão confiando na sua capacidade de ganhar os céus, e estão confiando na sua capacidade de manter a sua salvação. Eu quero dizer para você que ser pobre em espírito não é uma característica apenas do início, mas é uma característica de todos os dias da vida cristã. Todos os dias o cristão deve chegar no final do dia e falar, Senhor, olha para as minhas mãos, Senhor, eu pequei, Senhor, por mais que eu tenha tentado viver hoje sem pecar, mas eu cometi um erro. Senhor, quando eu estava no trânsito eu pequei. Senhor, quando eu discutia com o meu marido ou com a minha esposa eu pequei. Senhor, olha para as minhas mãos. Senhor, eu pequei hoje, eu preciso da tua graça. E no dia seguinte nós acordamos e dizemos, Senhor, eu continuo precisando da tua graça. E no dia seguinte nós chegamos à noite e dizemos, Senhor, eu preciso da tua graça.
graça. A dependência de Deus deve ser uma atitude diária, deve ser uma atitude constante. Você não deve confiar em você mesmo, você não deve confiar na carne, você não deve confiar no seu comportamento, você não deve confiar na sua maneira de caminhar, que é diferente da maneira de caminhar do outro. Não, nós somos salvos é pela graça, nós somos salvos é pela bondade de Deus, nós somos salvos é pela misericórdia de Jesus. Nós não somos salvos por nossos méritos, nós somos salvos pelo que Ele realizou por nós. Mas a segunda característica é: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. E o que significa essa característica? Aliás, o que não significa isso? Eu não sei se você sabe o que significa bem-aventurado, mas bem-aventurado no Antigo Testamento, assim como no Novo, significa felizes. E esse versículo já começa com um paradoxo. Paradoxo é aquilo que parece ser contraditório. Esse versículo já começa com um paradoxo: felizes os que choram. Nós aprendemos que os que choram são os tristes, mas a Bíblia começa dizendo que são felizes os que choram. Então agora eu preciso saber que felicidade é essa e que choro é esse. Todo apelo mundano é para que as pessoas exibam felicidade. Todo apelo mundano é para que as pessoas vivam felizes o tempo inteiro em suas vidas. Aliás, as pessoas vivem quase que diuturnamente em busca da felicidade, e às vezes buscando sempre em lugares errados. Mas o termo não se refere aos que choram por um simples pesar. O texto não se refere aos que choram porque perderam o pai. O texto não se refere aos que choram porque perderam um ente querido. Não, o texto está se referindo a algo muito mais específico, porque eu disse no início e quero repetir: todas essas características são da esfera espiritual, porque descrevem a vida no reino de Deus, e o reino de Deus ele vem de cima e rompe aqui embaixo. Então, na presente bem-aventurança, são os que são elogiados aqueles que choram em seu espírito. Ou seja, lembrem-se de que a característica anterior era bem-aventurados os... Qual é a característica anterior? Bem-aventurados os pobres, hein? Qual é a sequência lógica? É que essa pessoa que se reconheceu tão pobre, tão mendigo, ela está tão triste com a sua própria situação, que ela agora chora diante de Deus. Essa pessoa que antes se reconheceu tão indigno da graça, tão indigno da bondade do Senhor, ela agora começa a chorar. Esse choro não é um choro porque alguém se machucou, esse choro é um choro típico daqueles que choram por causa do pecado, por causa dos seus próprios pecados, por causa dos pecados da sua casa, por causa dos pecados da sua comunidade, por causa dos pecados da sua cidade, por causa dos pecados da sua nação. Os que se reconhecem pedintes agora choram por causa da sua situação espiritual. As duas vezes que a Bíblia narra ou diz que Jesus chorou diante das consequências terríveis do pecado. Numa das ocasiões em que Jesus chorou por causa da incredulidade de Jerusalém e por causa da destruição que sobreviria sobre ela tempos depois. A outra ocasião em que Jesus chorou foi quando Jesus olhou para o seu amigo que ele tanto amava e viu como o pecado trouxe para a humanidade a desgraça da morte e inclusive afetou a todas as pessoas, inclusive o amigo que ele tanto amava.
Eu cheguei à conclusão, lendo esse texto agora à tarde, algo que eu já tinha também, é claro, de outra maneira, organizado anteriormente, à conclusão de que a igreja hoje precisa muito mais chorar do que cantar. Lembro-me de ter lido sobre um relato que aconteceu na Argentina, que deu origem a um livro que ficou conhecido como Chorem por Mim, Argentina. Esse livro narra a história de como na década de 50, aquela nação era uma nação estéril espiritualmente falando. Não havia, segundo essa obra, não havia 10 pessoas batizadas com o Espírito Santo naquela nação. A nação estava completamente seca espiritualmente. Os alunos de um seminário se reuniram junto com o reitor da faculdade daquele seminário e disseram: vamos chorar pela nossa nação, vamos orar pela nossa nação. E aquele seminário fechou as portas, acabaram com as aulas durante um período de oração, e eles começaram a orar durante todo o período de aula. Eles estavam de joelhos orando. Oraram 10 dias, oraram 15 dias, oraram 20 dias, já tinha gente perguntando quando é que as aulas vão retornar. Oraram 30 dias, oraram 35 dias, oraram 45 dias. Quando eles estavam no 49º dia de oração, relata a obra, que um dos jovens, um dos seminaristas, estava com a cabeça virada para a parede, e aquele seminarista chorava tanto, tanto, que o narrador diz que nunca tinha visto tanta lágrima daquele jeito. Ele já tinha visto gente chorar, sim, mas ele nunca tinha visto ninguém derramar lágrimas por tantas horas. Ele não sabia de onde vinha tanta água, de onde vinha tanto líquido daquele corpo. Aquele chão já estava ensopado, a parede que estava na frente dele já estava um pouco úmida, a roupa dele já estava banhada de lágrimas e de suor, o chão já estava completamente úmido debaixo dos seus joelhos. Aquele choro foi tomando conta dos outros seminaristas. Eles começaram a chorar, e eles derramaram lágrimas como ninguém nunca tinha visto. E de repente Deus levantou a sua voz através de um profeta e diz: não chorem mais, porque o leão da tribo de Judá já se levantou sobre o príncipe da Argentina. Aleluia! 6 meses depois, diz-nos o mesmo relato, que um dos estádios da Argentina naquela época estava abarrotado de crente, sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus, sendo tomado pelo poder de Deus. Eu quero dizer, meus queridos, nós temos que viver, incorporar, levar isso a sério. Enquanto nós não chorarmos pela nossa vida, enquanto nós não chorarmos pela nossa casa, enquanto nós não chorarmos pela nossa igreja, enquanto nós não chorarmos pela nossa cidade, enquanto nós não chorarmos pela nossa nação, a igreja tem um papel. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas só chora quem se reconhece pobre em espírito. Quem é arrogante não chora. Quem tem autoconfiança em si mesmo, quem não se reconhece pecador, quem não se sente afetado pelo sofrimento não chora. Só chora quem sente o sofrimento afetar a si mesmo. Só chora quem sente a realidade em sua própria vida, ou em sua comunidade, ou em sua casa, ou em sua nação. Mas a terceira característica é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Um outro paradoxo. O paradoxo anterior é: felizes os que choram. Felizes os que choram. Como felizes os que choram? Não,
A gente aprendeu que felizes são os que riem. Agora vem um outro paradoxo. O paradoxo é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, eles receberão a terra por herança. Não é isso que nós aprendemos nas empresas. Não é isso que nós aprendemos nos cursos de autoajuda. Não é isso que nós aprendemos num curso sobre política. Não é isso que nós aprendemos na literatura de cabeceira dos políticos brasileiros, o Príncipe de Maquiavel. Porque a lógica do mundo vai dizer outra coisa. A lógica do mundo é: quem tem força, quem tem poderio, quem tem autoridade, quem controla pela força ou pela agressividade, esses são os que herdam a terra, esses são os conquistadores. Quem mantém o seu governo pela ótica do medo, da imposição, da agressividade, esses são os bons líderes. Esses são os que conseguem alargar as tendas. É isso que o mundo pensa sobre conquista e predomínio. Entretanto, nós somos lembrados novamente que o cristão é diferente da lógica do mundo. Se quisermos falar de uma vida do reino, nós temos que entender um princípio aqui. Olhe para cá, nós temos que entender um princípio se quisermos falar de reino de Deus. Tudo aquilo que você vê no mundo, o contrário disso é o reino de Deus. Tudo aquilo que você pensa sobre o reino de Deus é completamente contrário à lógica do mundo. O que os poderosos fazem para galgar o poder? Eles dominam. Jesus disse: não será assim sobre vós. Os poderosos fazem isso, mas não será assim sobre vós. Não, porque eu estou falando de reino. Eu estou falando de gente que vive no reino. Quem vive no reino, a ótica é diferente. O que às vezes não dá para entender é que a gente se considera uma instituição eclesiástica que propaga o reino, mas a nossa estrutura organizacional é completamente mundana. A lógica do reino é: bem-aventurados os mansos. Entretanto, somos lembrados aqui de uma outra coisa. Para os judeus isso deve ter sido difícil de ouvir, pois o conceito que eles tinham do reino era completamente físico, era completamente militar, era completamente de agressividade. Nós esperamos o Messias que venha, coloque o povo para lutar contra Roma, é isso que nós esperamos do reino. Não, e Jesus vem e começa a falar para esses caras que estão ansiosos por poder, estão ansiosos por briga, estão ansiosos por lugares de honra. Jesus disse: não, o meu reino é diferente, e o meu trono é a cruz do Calvário. Aleluia. Está lá 2 discípulos de Jesus: Senhor, olha, faz uma forcinha aí, deixa um de nós ficar na tua direita e o outro ficar à tua esquerda, porque o que nós queremos é isso, nós queremos é poder, nós queremos é sentar do lado do maioral, é isso que a gente pensa de reino. Jesus fala: vocês querem mesmo isso? Será que vocês estão preparados? Eles disseram: sim, Jesus, o que o Senhor mandar para nós, pode mandar, a gente está preparado para qualquer parada que vier, a gente topa. Jesus: ah, é? Então tá bom. Será que vocês estão aptos para beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Falaram: sim, pode mandar, ou o cálice ou o batismo, qualquer um dos dois a gente enfrenta. Tá bom? Estou vendo que vocês estão realmente dispostos. Mas tem uma coisa: vocês até vão beber do cálice que eu vou beber, vocês até vão beber do meu cálice, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda, isso já está reservado para quem o Pai destinou e escolheu. O que aqueles 2 discípulos não sabiam é que cálice é sofrimento, e batismo
é martírio. E o reino de Jesus fala disso. Eles falaram: Jesus, a gente está pronto para beber o cálice e ser batizado. Quem eram os dois? Um era Tiago, outro era João. O primeiro e o último dos discípulos a morrer pela causa de Cristo. O primeiro foi Tiago, já foi morto lá no livro de Atos. Bebeu do cálice. E o último foi João, na década de 90. A Bíblia diz, ou melhor, a história diz, que Domiciano mandou mergulhar João num caldeirão de óleo fervendo. Eu tenho certeza que naquele dia João se lembrou do dia em que ele pediu para ser batizado no batismo de Jesus. Ele foi imergido, ele foi batizado, mas ele não foi batizado em águas, ele foi batizado em óleo fervendo. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de uma coisa que é completamente oposta àquilo que o mundo diz. E as características do reino são completamente contrárias àquilo que se deseja lá fora. Um dos homens mais mansos da Bíblia, nós estamos falando sobre mansidão. Um dos homens mais mansos da Bíblia, quem foi? O maior homem, o homem mais manso de toda a história, segundo a Bíblia, quem foi? Agora, vocês se lembram qual é a hora em que o texto fala disso? A Bíblia fala disso lá em Números, se você quiser conferir, Números capítulo 12, versículo de número 3, confira lá. Números, capítulo de número 12, versículo de número 3, olhe lá. E se você abriu a sua Bíblia, você vai se dar conta de uma coisa. E esse texto é o texto que fala da época, do momento, da ocasião, em que Miriam e Arão se opuseram a Moisés e se levantaram contra a liderança dele. Lembra dessa história? Miriam e Arão invejaram Moisés, é Números capítulo 12, versículo 3. Eles invejaram Moisés e se levantaram contra ele. E sabe o que eles diziam? Agora só essa mesmo. Será que Deus só fala com Moisés agora? É só Moisés que é homem de Deus? Será que Deus também não fala com a gente? Aí sabe o que a Bíblia diz logo no versículo seguinte? Moisés foi brigar com eles. Nananina não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, logo no versículo seguinte, a Bíblia apresenta a reação de Moisés. Qual é a reação de Moisés? O que o texto fala sobre Moisés? A Bíblia diz, ora, Moisés era um homem muito paciente, muito manso, mais do que qualquer outro que havia sobre a terra. O que o texto está dizendo é que Moisés, apesar de ouvir e saber dessa rebelião, não se defendeu. E quando o texto diz que ele é o homem mais manso da terra, ele está dizendo exatamente no contexto em que ele não defendeu a si mesmo. Quem defendeu Moisés? Aí Deus convocou uma reunião, porque se dependesse de Moisés, a coisa ia continuar do mesmo jeito. Deus falou, vem cá, Moisés, por favor, vem cá. Miriam, você também está convocada, e Arão também, você é o principal, vem cá. E aí a Bíblia diz que Deus se dirige a Arão e a Miriam, e Deus os repreende na frente de Moisés. E agora, Jesus no capítulo de número 5 de Mateus está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. O que é mansidão aqui, queridos? Mansidão aqui não é ausência de força. Mansidão não é fraqueza.
Mansidão é força controlada. Mansidão é força controlada. Mansidão, você acha que quando Jesus fala sobre mansidão, Jesus não está fazendo associação a Moisés? Será que os ouvintes não se lembram do caso de Moisés? É claro que sim, há uma conexão entre os dois textos. Porque o homem mais manso foi Moisés, ele é o exemplo do Antigo Testamento. O que Deus está dizendo é o seguinte: aqui a ótica no reino é diferente. Lá no mundo a coisa funciona de outra maneira. Lá você, quando é atacado, você reage, se levanta, organiza o exército, vai para a guerra, destrói o inimigo, ainda fica com a terra dele. Aqui é diferente. Aqui quem é que vai herdar a terra não é que briga para lutar e tomar a terra do outro. Aqui quem herdar a terra é aquele que confia no Senhor dos exércitos, porque o Senhor dos exércitos é quem luta por nós. Aquele que confia no Senhor é aquele que diz: Senhor, eu vou deixar que o Senhor faça justiça. Senhor, eu vou entregar em tuas mãos. Senhor, eu vou entregar em tuas mãos, porque eu confio em ti. Esses são os bem-aventurados, esses são os mansos. Eles herdarão e receberão a terra por herança. Então a mansidão é um autêntico ponto de vista que alguém tem sobre si mesmo, e mais ainda, um ponto de vista melhor sobre o seu próximo, porque essa bem-aventurança afeta tanto a mim, como afeta o meu relacionamento com o outro. Mas a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Há uma conexão lógica que eu quero resumir até agora. Primeiro, alguém chegou diante de Deus de mãos vazias, reconheceu-se pedinte, e porque ele se reconheceu pedinte, ele chorou por causa da sua miséria. Ele foi consolado, mas agora essa pessoa que chorou porque se considerava um pecador, ela agora tem um comportamento diferente em relação ao próximo, porque ela sabe que é pecadora, ela sabe que erra, e ela sabe que o outro também erra. Então ela agora é mansa para com o outro. Ela uma hora sabe que ela faz uma coisa errada no trânsito, e que outra hora não vai ser ela, vai ser outra pessoa. Então ela agora é mansa, porque ela reconhece primeiramente de si mesma que ela é uma pessoa pecadora. Então a mansidão é algo que decorre da característica anterior e da outra, de alguém que se reconheceu pobre, que chorou acerca de si mesmo, e agora vai ser mais paciente para com o próximo. Mas agora, além disso, essa pessoa que agora é mais paciente para com o próximo, porque ela sabe que também é pecadora, ela começa a ter um desejo que só é natural, ou melhor, nem é natural, mas só é típico de alguém que foi alvejado pela graça. Ela começa a ter fome, ela começa a ter sede de justiça. É uma pessoa que começa a ter fome e sede da presença de Deus. É alguém que foi alcançado por Deus, foi salva, mas agora ela começa a olhar para as coisas pequenas, que antes ela considerava tanto faz como tanto fez, e agora o Espírito Santo começa a dizer para ela: é errado. Sabe, é aquela pessoa que foi salva, foi alcançada pelo Senhor, e agora ela começa no seu trabalho a perceber que aquilo que ela fazia com muita tranquilidade, quando alguém ligava, o chefe dizia: olha, diga que eu não estou, aí ela vai e diz: olha, meu chefe não está, ela agora começa a repensar e fala assim: olha, isso não está certo, isso não é justo. Chefe, não é melhor dizer que o senhor não pode? Melhor dizer que o senhor está ocupado. É aquela pessoa que reconhece agora
que aquela briga que ela tinha em determinados ambientes, ela agora começa a achar que aquilo lá não é próprio. Sabe por quê? Porque agora tem um fator novo, é o Espírito Santo de Deus que começa a dizer: é pecado, é pecado. Eu não sei se você já teve a sensação, mas quem aqui tem 5 anos de vida cristã? 5, até 5. Quem aqui tem até 10 anos de vida cristã? Até 10, ok. Você já percebeu? Você já percebeu que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente acha que é pecador? Vocês já perceberam que na vida do mundo, muitas coisas que você fazia, a tua consciência não te acusava, mas agora você tem uma sensação muito maior de pecado em sua vida que você não tinha antigamente. Pastor, isso significa dizer que eu me tornei mais pecador? Não, isso significa dizer que você está mais perto de Deus. Foi João Calvino, um reformador que a igreja cristã teve na sua história, que dizia: o homem só conhecerá a si mesmo depois que ele se aproximar de Deus. Conheça a Deus e você conhecerá a si mesmo. É só quando o homem se aproxima de Deus que ele reconhece que é pecador. É só quando ele se aproxima da justiça que ele reconhece que não tem justiça própria. Já perceberam que na Bíblia todos os homens que tiveram a visão do céu, depois se reconheceram pecadores? Lembra do Isaías? Isaías viu o trono de Deus, e o que foi que ele disse depois? Ai de mim que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque a presença de Deus, ela desestrutura, e ela traz luz sobre o pecado na nossa vida. O pecado não pode continuar no escuro, quando nós se aproximamos do trono, porque o trono da graça é luz, e ele irradia luminosidade sobre a nossa vida, e ele vai tirando, e ele vai ofuscando, e ele vai mostrando, e aquilo que você não via antes, você passa a ver. Olha, meu Deus do céu, eu não sabia que eu era tão pecador assim. É porque o Espírito Santo de Deus está colocando em você desejo de justiça, sede de Deus, sede do Senhor, sede de ter mais santidade na sua vida. Quem não é alvejado pela graça, quem não encontra-se com Jesus, não tem sede de santidade, não tem sede de justiça. É por isso que essa característica não é para incrédulo, essa característica não é para mundano, essa característica é para quem se diz ser discípulo do Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor. Mas só que a Bíblia diz que esses que têm sede e fome, eles são satisfeitos. E uma vez que o Senhor Deus vai nos enchendo, não com a nossa, mas com a justiça dele, aí nós vamos reconhecendo que precisamos da misericórdia de Deus. E quando nós vamos tendo mais de Deus, com a nossa fome e a nossa sede sendo saciada, nós mudamos o nosso comportamento para com o próximo. Nós nos tornamos mais misericordiosos. Para mim, a maior marca de que alguém foi alcançado pela graça é de que ele vive a sua vida em graça e com graça. Quem não é misericordioso é porque ainda não foi saciado, ainda não está cheio de Deus. Quem não é misericordioso pode até dizer que tem Deus, mas é mentiroso, porque quem não ama o irmão a que vê, não pode dizer que ama a Deus que não vê. A verdadeira marca de um cristianismo autêntico, além da sua vida cristã, é a sua evidência de misericórdia para com o próximo. É Tiago quem diz: quer medir a religião de alguém?
Olhe lá, vamos abrir esse texto que eu me lembrei aqui ocasionalmente. Olhe lá, olhe, vamos abrir o texto rapidamente no versículo nesse final. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura é cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade e não se deixar corromper pelo... Quantas características tem da verdadeira religião? Quantas? Duas características. Só tem duas. A primeira característica da verdadeira religião, a primeira característica é de uma igreja diferente. É de uma igreja que é sal. É de uma igreja que é luz. É de um cristão que vive de maneira diferente. O mundo não consegue corromper ele. Não se deixa corromper pelo mundo. Qual é a outra característica? A outra característica é cuidar dos órfãos e das suas viúvas em suas dificuldades. Só tem duas características da verdadeira religião. A primeira é viver autenticamente sem se deixar corromper. A segunda é praticar a misericórdia. Quando a gente vê gente na igreja, que olha para o outro, diz bem feito, está aí, ó. É porque está criando problema e agora está... Se nós vemos esse tipo de comportamento, ausência de misericórdia, essa é uma característica forte, evidente, de que tal pessoa não está andando como discípulo de Jesus. Essa imagem é uma imagem típica, e que vocês sabem naturalmente de que se trata. Trata-se da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, primeiro passa o sacerdote, depois passa o levita, e os dois religiosos passam pelo necessitado e não o ajudam. Eu ainda vou escrever um outro livro bem diferente do primeiro, sobre essa parábola, com uma outra mensagem. Vai ser algo mais ou menos assim: Deus sem religião, ou religião sem Deus. Porque nós estamos cheios de religiosidade que não tem nada de Deus. O sacerdote e o levita são provas disso. Eles têm tanta evidência de que não tem Deus, porque eles passam pelo necessitado e vão embora. É a religiosidade que não é autêntica, segundo Tiago, porque ela não se preocupa com o próximo. É uma religiosidade sem Deus. Ou Deus sem religião. Deus não precisa de religião. Deus precisa e conta com crente, com gente que quer ser discípula de Jesus. Deus não está dependendo de instituição. Deus não depende de Madureira. Deus não depende de CGADB. Deus não depende da Convenção Batista Nacional. Deus não depende dessas estruturas. Deus conta com um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que testemunha do verdadeiro Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você que é misericordioso, você vai ser alcançado pela misericórdia. Você vai obter misericórdia. Agora, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. E esse texto faz alusão a um texto incrível do Antigo Testamento. Se você quiser ler rapidamente Salmo 24, versículo de número 3. O salmista perguntava: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Versículo 4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O que a Bíblia está dizendo
é que essas pessoas que estão seguindo a vida cristã vão cada vez mais tendo desejo de se santificar e de purificar a sua vida. Jesus está falando contra uma religiosidade do seu tempo, uma religiosidade falsa, que como naquela época os fariseus estavam muito preocupados com a pureza externa. Uma vez, mandaram uma comissão lá de Jerusalém para vir para as bandas da Galileia, lá para perto do mar de Genezaré. Veio uma comissão de líderes religiosos, e os líderes religiosos chegaram até Jesus e perguntaram: olha, Senhor, nós queremos saber uma coisa. Por que é que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus disse: vocês querem saber isso? Pois eu também quero saber uma coisa. E por que é que os senhores desonram a lei de Deus por causa das vossas próprias tradições? Por que vocês estão preocupados com a parte externa, quando na verdade toda a impureza e toda a maldade vem de dentro, vem do coração? Jesus começa a falar de uma verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã não é marcada por aquilo que o outro vê ou por aquilo que o outro deixa de ver, mas a vida cristã é marcada por aquilo que Deus sabe que tem dentro de você. Pureza de coração. Aí, o versículo usa um verbo, verão a Deus. Sabe o que é ver aqui no texto original? No grego, o verbo ver aqui indica uma experiência de Deus possível e atual. Pastor, faz tempo que eu não tenho uma experiência com Deus. Pastor, eu estou com sede de ter experiência com Deus. Olha, eu acho que o texto já disse para nós aqui: os puros de coração verão a Deus. E o ver indica uma experiência com Deus. O ver indica um relacionamento íntimo com Deus. O ver indica adentrar a presença de Deus e vê-lo face a face. Quem é que poderá ver a Deus? Aqueles que são puros de coração. Esses são felizes e são bem-aventurados. Penúltimo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E tem duas concepções erradas acerca de pacificador. Primeiro, a Bíblia não está falando de pacifismo. Esse texto é muitas vezes entendido erroneamente por aqueles que são pacifistas e querem usar a Bíblia para justificar isso. Não, o cristão não tem que servir. Não, o cristão não pode ir para o serviço militar. Não, de maneira alguma, o cristão não pode pegar em arma. Olha, o texto não defende o pacifismo. Aliás, em Romanos capítulo de número 13, a Bíblia diz que Deus colocou a espada na mão do Estado. Segunda coisa que o texto não está dizendo: paz não é necessariamente ausência de luta. Outra coisa que eu gostaria de corrigir acerca desse texto, que muitas pessoas pensam erroneamente: nós não levantamos a bandeira de paz à custa de qualquer coisa. Existem algumas coisas que nós não negociamos. Existem coisas que nós não abrimos mão delas. Se o Estado disser: pegue na minha mão para ter paz comigo, mas abra mão dos seus princípios, abra mão dos seus valores, aceite o que nós estamos organizando, aceite a ideologia que veio da ONU e foi espalhada para o mundo inteiro, essa diabólica ideologia de gênero, aceite esse programa que está sendo espalhado para o mundo inteiro, aceite isso, implante isso, ensine isso. Nós vamos dizer: pois se a nossa paz depende disso, nós não teremos paz com os senhores, seus líderes,
Por quê? Porque nós não negociamos o Evangelho, nós não negociamos a verdade, nós não negociamos a nossa paz, porque a nossa paz, em primeiro lugar, ela vem da nossa comunhão com Deus. Essa é a paz. Quando a Bíblia faz bem-aventurado, quando a Bíblia fala bem-aventurados os pacificadores, a Bíblia está literalmente dizendo: bem-aventurados aqueles que propagam a paz. Mas qual é a paz? É a paz oriunda do Evangelho. Não é aquela paz que você aperta a mão do outro e negocia seus princípios, ele negocia os dele. Vamos todos cultuar debaixo do mesmo templo, vamos todo mundo fazer uma igreja universal, vamos todos dar as mãos e dizer que temos paz. Não, nós não vamos fazer isso, porque o Evangelho que nós pregamos é diferente do Evangelho que é pregado por aí. Nós não vamos negociar o Evangelho. O Evangelho é algo do qual nós não abrimos mão, nós preferimos morrer. A igreja cristã prefere ter seu sangue derramado sobre a arena do que abrir mão do Evangelho, do que abrir mão de Jesus, do que abrir mão da verdade. Nós não abriremos mão da verdade, nós não abriremos mão de Jesus, nós não abriremos mão do genuíno Evangelho. A igreja de Jesus Cristo oferece e quer paz, mas é a paz que vem do Evangelho, é a paz que vem do príncipe da paz. Qualquer paz que não vier do príncipe da paz, nós não defendemos, porque nós somos discípulos do príncipe da paz. Aleluia, 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 aleluia. Só que agora virou moda entre os líderes cristãos. Talvez isso sirva mais para a internet do que para você que está aqui, mas serve para você abrir os olhos para isso e não participar disso. Porque agora virou moda os líderes cristãos se valerem da mesma estratégia de marketing dos atores e das atrizes brasileiras. Quando um ator ou uma atriz brasileira está fora do cenário, ela arruma nem que seja uma confusão para ela poder aparecer na mídia. Ou então ela arruma um problema contra outro ou contra outra, uma fofoca para poder aparecer na mídia, porque ela quer ser lembrada de alguma maneira. E o que começou a acontecer agora é isso. Nós estamos cheios de líderes, homens de Deus, alguns deles pegam um tema, pegam um nome, pegam uma personalidade, vão para a mídia e começam a atacar o outro. Aí o outro lá vem e se levanta porque quer mídia também, um precisa do outro para se promoverem, e agora começa a atacar o outro. Sabe por quê? Porque eles querem 1000 visualizações, 100.000 visualizações, 500.000 visualizações, e estão sendo ótimos propagadores da paz. Senhores líderes que estão fazendo isso. O verdadeiro discípulo de Jesus é chamado de pacificador, e esses são chamados de filho de Deus. Sabe por que filho de Deus? Porque o filho se parece com o pai. O filho se parece com o pai. Você só vai se parecer com o pai quando você incorporar as atitudes dele. O verdadeiro filho que incorpora as características do pai pode ser chamado de filho de Deus. E por último, a Bíblia diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Você percebeu que a primeira característica e a última característica dizem bem-aventurados porque deles é o reino dos céus? A primeira e a última. Porque o tema desta mensagem é a vida no reino. Bem-aventurados os perseguidos. Mas olha só, tem crentes sendo perseguido por causa da injustiça que cometem. Tem pastores que estão sendo perseguidos pela mídia por causa dos erros e dos escândalos que estão dando. Esse texto não é para você. Esse texto é para quem é perseguido, não por causa do erro que cometem, mas por causa da justiça que eles incorporam em sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa um pouco mais forte. Um estudioso da Bíblia, um grande pregador da Bíblia, um inglês, disse assim: essa última característica é o termômetro, é a evidência
é a chave para você saber se você está, ou se a igreja está, vivendo todos os outros princípios anteriores ou não. Em outras palavras, se nós estamos, se a igreja brasileira, vamos colocar nesses termos, está vivendo intensamente as bem-aventuranças, isso significa dizer que o último não é algo que nós devemos procurar, o último é uma consequência. Ah, pastor, eu quero ser bem-aventurado, eu quero perseguição, manda para cá, quero perseguição. Não. O último é a única característica das bem-aventuranças que você não deve procurar. Ela vai vir de graça. Mas ela vai vir na proporção em que você vive ou não vive as bem-aventuranças. Então, pastor, vem aqui sim. Se você vive ou não vive intensamente, essa é a prova. Será que nós podemos dizer, enquanto igreja brasileira, que estamos sendo perseguidos? Eu acho que não. Porque eu vou dizer uma coisa aos senhores e às senhoras. No dia que qualquer igreja incorporar intensamente as características apresentadas nas bem-aventuranças, nós seremos perseguidos, porque nós vamos incomodar a estrutura estatal, nós vamos incomodar as estruturas eclesiásticas, nós vamos incomodar as estruturas de poder, nós vamos incomodar tanta gente, e aí nós vamos ser perseguidos. E quando essa perseguição vier, não fique preocupado, porque perseguição não mata crente, perseguição não mata a igreja, perseguição pode matar o corpo, mas não mata a causa de Jesus. A causa de Jesus Cristo não pode ser impedida por perseguição. Que Deus